era a realização de um sonho. Eu cheguei a conversar com o empresário dele nessa terça-feira e o Fernando me contou que foram 16 clubes interessados e o único que permitiu ao Marcos Leonardo abrir um sorrisão foi o São Paulo. Não está descartada a possibilidade de uma ida à justiça. No caso, a FIFA exigindo a rescisão de contrato. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vamos falar agora, gente, sobre a volta aí ao futebol, né? São Paulo tá treinando para pegar o Botafogo nesse domingo, à tarde, né? No fim de tarde, né? Acho que é 5h30 o jogo, né? Se eu não me engano. No Morumbi. É um jogo difícil, porque é um jogo que a gente também ainda não vai ter alguns jogadores, a gente vai falar agora. E o próximo jogo, próximo compromisso do São Paulo é contra a LDU, lá em Quito. Isso posto, vou passar para vocês alguns reforços e alguns retornos que o São Paulo teve, né, para esses próximos jogos. O primeiro que eu quero falar para vocês é o Wendel, né? O Wendel jogou um pouquinho, alguns minutos contra o Cruzeiro, mas provavelmente é um bom reforço pra gente aí para esses próximos jogos, porque o São Paulo na linha de 3 zagueiros, o jogador mais apto e que estava jogando bem agora com o Crespo, quando começou a atuar com 3 zagueiros, é o Wendel. Então, para mim, é um alento o Wendel tá voltando. E papo rápido com vocês. O Wendel voltando ou Enzo Dias, que já estava jogando, não se machucou? Qual dos dois vocês acham que, pro jogo da LDU, que eu tô falando que é o jogo mais importante da gente, qual dos dois deve atuar contra a LDU, Grécio? Eu acho assim, o primeiro jogo fora de casa é pra você segurar o resultado. Mata-mata segura o resultado. Então eu iria de Enzo. Segundo jogo, indo pra cima, sempre pra mim, no Morumbi, você vence. Fora de casa, se der pra empatar, você empata. Então, eu iria de Enzo. E no segundo jogo, se precisar de algo mais ofensivo, sei lá, vai se o São Paulo ganha fora de casa também, que eu não acredito. Mas vai se o São Paulo ganha. Tem que acreditar, porra. Não, sendo bem sincero, o jogo vai ser bem difícil. Eu sei que vai ser difícil. É jogo pro São Paulo tentar buscar o 0x0 ali e no Morumbi resolver. Era igual eu falava do Nacional. Fora de casa, tenta o empate e dentro de casa você resolve. Teve que resolver ainda nos pênaltis. Mas assim, uma parte só na tua questão, o São Paulo não foi pra empatar lá, o São Paulo foi pra não perder de pouco, porque do jeito que o São Paulo jogou lá, era pra ter perdido, hein, lá na Colômbia, não pode. E agora a altitude é um jogo que vai ser difícil também, então o São Paulo ele vai ter que, fora de casa, tentar o máximo empate, segurar o resultado e dentro de casa resolver. Então por isso que a gente hoje, nós temos a possibilidade na lateral esquerda de ter um jogador mais defensivo, que é o Enzo jogando fora de casa, e um jogador mais ofensivo pra você comandar o jogo. E Marcão, pra você eu inverto o lado, tá? Lateral direita, a gente tem aí o Mailton, que já foi apresentado, já tá treinando, e você tem o Cedric, que já atua, né? Eu acho que ele já tá mais na janelinha do que o Mailton, só que são dois jogadores de características diferentes. Pensando na Libertadores, você colocaria quem? Você colocaria o Mailton, que é de uma postura mais ofensiva, ou você colocaria o Cedric, manteria o Cedric, e pensando até em estreia, se você estrearia com o Mailton contra o Botafogo pra gente ver como esse time vai funcionar, por exemplo, caso o Grécio falou, no jogo de volta que a gente precisaria de um resultado. Então, Perrone, eu acho que a questão da lateral direita é até mais fácil de resolver do que a esquerda. Eu não faria testes aí contra o Botafogo para pensar na possibilidade de ver o Mailton jogando já. Eu manteria o Cedric Soares, porque o São Paulo, esse jogo contra o Botafogo, vai ser um treinamento de luxo para poder jogar contra a LDU. Eu acho que a escalação que de repente o São Paulo vai atuar contra o Botafogo vai ser a que vai começar também contra a LDU. Tá voltando agora depois de uma pausa de 2 semanas, os jogadores precisam se recondicionar, né, pegar ritmo de jogo, e com isso acho que o Crespo ele vai mandar para campo ali a equipe, se não totalmente igual, mas com uma ou outra modificação. O que eu acho que o Crespo ele tem que fazer, o Grécio ele foi bem na análise dele, é tentar montar um time bem defensivamente, mas não o que ele fez lá contra o Atlético Nacional. Eu acho que montar um meio de campo com 3 volantes, como ele fez ali, é suicídio. Você não tem alguém que cadencia um pouco o jogo, que consegue dar um passe de qualidade para fazer uma liga com o ataque, né? Agredir o adversário também, porque uma coisa é você jogar de forma reativa. Outra coisa é, por exemplo, um lutador de boxe. O cara que ele entra para jogar no contragolpe é uma coisa, o cara que ele entra para ficar no corner tomando porrada, mais cedo ou mais tarde ele vai cair. E foi o que o São Paulo fez contra o Atlético Nacional, na minha opinião. Jogou mal demais aquele jogo. Se não fossem os deuses do futebol terem olhado pra gente e falado, ó, hoje é o dia de vocês. Os deuses e o Rafael. Não, mas mesmo com o Rafael ali, teve um pênalti que foi pra fora e 2 bolas na trave. Então acho que isso dificilmente vai acontecer de novo. O São Paulo vai ter êxito de conseguir um bom resultado. Então, o resultado foi ótimo lá na Colômbia, mas o rendimento do time, o futebol apresentado foi horrível. O São Paulo não deu um chute no gol dos caras.
Não teve uma, para não falar que não teve um para fora do André Silva que ele isolou. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o São Paulo tem obrigação também de tentar propor o jogo contra a LDU. Então, o meio de campo, para mim, tem que ter o Rodriguinho lá, mesmo fora de casa. E aí o ataque não vai ter muita escolha, né? O que a gente tem à disposição, para mim, o que tem de melhor é o Ferreirinha e o Luciano. Então, tendo dois jogadores, principalmente o Ferreirinha, para que o São Paulo atue no contra-ataque, tendo o Rodriguinho com a capacidade de enfiar bolas para ele ali, eu acho que vai ser a melhor escolha ali. Eu manteria, assim como o Gress falou na esquerda, o Enzo Dias por ter um poder de marcação melhor do que o Wendel. E na direita não tem muitos segredos. O Mailton tá chegando agora, acho que até para jogar com 3 zagueiros, ele tem o perfil melhor do que o Cedric, é um cara que apoia mais, mas num jogo eliminatório ali contra a LDU, né, ida e volta, eu acho que o Crespo ele não vai inventar moda não e vai manter o Enzo Dias e o Cedric. Pensando também no jogo contra o Botafogo, tem 2 jogadores que estão voltando aí a treinar com o grupo e muito provavelmente poderão ser relacionados para o jogo contra o Botafogo. O primeiro é o Arboleda, que está voltando, ainda não treinou com o grupo, mas eu tenho certeza que nessa semana ele já vai ser reintegrado e ele tem chance de ser relacionado. Esse eu acho que pode ser que seja poupado contra o Botafogo, ou então entra nos últimos minutos, ou entra no segundo tempo, para ser melhor preparado para a Libertadores. Só que tem um que vai entrar de qualquer jeito, porque o Bobadilla está suspenso, que é o Alisson. Então, pensando no meio-campo do Botafogo, para jogar contra o Botafogo sem o Bobadilla, né? Que escalação que vocês fariam para esse jogo, visando uma vitória no Morumbi contra o Botafogo? O São Paulo tem que jogar para ganhar esse jogo contra o Botafogo, mas também, como o Marcão falou, se preparando para o jogo da LDU, porque é um jogo que é um teste para a gente ir para Quito, para a gente medir as forças contra a LDU. Que time que é o nosso para domingo contra o Botafogo? Eu acho que o São Paulo não vai mudar tanto. Logicamente tem as saídas, mas o São Paulo vai com os 3 zagueiros. Não acho que Então, quais são os 3 zagueiros? eu não acho que o Crespo ele muda o sistema. Ele vai com os 3 zagueiros. Provavelmente o Rafael Tolói vai estrear. Provavelmente o Tolói, porque o Ferraresi vai ter um jogo de vida ou morte lá da Venezuela. Isso. E provavelmente ele vai ser poupado para o jogo de Quito, viu? Por causa de viagem, jogo, Marcão. Aonde vai ser o jogo? Na Venezuela? Eu acho que vai ser na Venezuela. Eu não tenho certeza, mas assim, pensando em como o São Paulo se comporta com os jogadores que atuam na data FIFA, provavelmente o Ferraresi vai estar no banco, eu acho. Não vai estar jogando. Então eu acho que pode ser que o Tolói realmente estreie contra o Botafogo. Gente, só um recado para vocês. Participem da conversa. Eu tô vendo aqui já alguns superchats. Já a gente vai responder os superchats para vocês. E participem. Quem não tá participando, dê like. E quem quiser ser ouvido aqui por nós, mande o seu superchat pra gente, a nossa pizza de toda segunda-feira, que a gente vai responder todos os superchats daqui a pouquinho, tá? Continua, Grécio. Então a defesa vai ter o Tolói, então. Só interrompendo aí, Grécio, rapidinho. A Venezuela, ela joga amanhã, lá na Venezuela, contra a Colômbia. Lá na Venezuela. Então... Você acha que dá tempo dele voltar e ainda jogar contra o Botafogo, né? Pô, lógico que dá. Bom, então tá bom. Vamos botar em aberto aí. Ferraresi ou Rafael Tolói. Não tem muito segredo aí, é um dos dois. Que vão ser os dois pela direita, né? Eu acho que até a briga durante a temporada também, né, vai ser essa. Rafael Tolói e Ferraresi. Tá. Mas enfim, Alan Franco centralizado. E o seu Sabino na esquerda. E o Sabino pela esquerda. Aí, ó, os deuses do futebol. Cedric pelo lado direito. E Enzo, não acho que o Wendel vai ser escalado agora. Acho que ele continua com o Enzo, até porque o Botafogo também não é um time tão fácil. E o meio-campo? Aí o meio-campo a gente já vai para uma Pablo Maia e Alisson, provavelmente volta a dupla, né? De 2023. O Rodriguinho, que é aquele teste lá para LDU, né? O Marcos Antônio tá disponível já, não? Não, ainda não. Ainda não. Provavelmente para LDU. Para agora não. Ele deve ir com o Rodriguinho comandando o meio-campo. Acho que até para preparação e colocá-lo como realmente o jogador para a posição para o jogo da Libertadores. E aí o ataque sem o Luciano. Sem o Luciano, suspenso. Aí vai ter Ferreirinha e mais um. Quem seria esse mais um? Fica entre Tapia e Dineno? Eu acredito que sim, né? Não tem muito... Quem tem mais? Abubacar. Tem... Cara, tem sabe quem tem? Só que não entraria agora nesse jogo. Tem o Rigoni. Só que o Rigoni não entra nesse jogo porque ele não é uma referência de ataque. Ele jogaria... ele joga mais como um segundo atacante, né? Mas, sinceramente, eu acho que ele pode até ser usado pelo Crespo junto com o Ferreirinha. Você acha que o Crespo tá pensando, porque isso aí eu já vi isso em grupo de WhatsApp, que o Crespo estaria pensando em colocar o Rigoni também como no comando. Para a venda do Patrick ao Paphos do Chipre.
E agora o São Paulo está aguardando lá que ele se acerte com o clube, que ele emita as passagens, vai para lá, realiza exames médicos e assine o contrato por empréstimo. Será um contrato de uma temporada até o meio do ano que vem. Ele tem contrato com o São Paulo até abril de 27. E aí ele vai, nesse empréstimo, o São Paulo vai ganhar $200 mil. E aí, caso ele bata algumas metas estipuladas no contrato, eu ainda não soube dessas metas, mas eu sei que é de jogos. E aí o São Paulo vai ganhar 12 milhões de reais caso ele bata essas metas e fique lá em definitivo no Paphos. O Paphos é um time que tem investido bastante nas janelas de transferências, contratou, por exemplo, o Davi Luiz, que estava no Fortaleza, que passou para o Flamengo, aquele que esteve na seleção brasileira também. E aí é o nome agora que está sendo negociado pelo São Paulo. E aí vamos trazer alguns bastidores. Quando o Crespo chega, ele gosta do Patrick, ele gosta de maturar os jovens, só que aí o garotinho que está ali do lado dele, que é o Nicolas, surpreendeu muito ele. O Crespo ele está encantado com o Nicolas. É óbvio que por uma questão de hierarquia, o Nicolas não vai começar a ter rodagem agora, né? Tem o Enzo Dias, tem o Endo, mas é um cara que o Crespo ele quer maturar, ele quer participar do desenvolvimento do Nicolas. E aí, como o Patrick, como ala, na visão do Crespo, já não entregava tanto, o Crespo viu algumas limitações, e aí teve a oportunidade contra o Cruzeiro, e o Patrick não correspondeu, o jogo contra o Cruzeiro foi tipo, para todo mundo ali internamente, foi 22 anos, já não dá, já deu, vamos tentar negociar para ver se ele consegue ali se destacar em outro lugar, vamos buscar um empréstimo, vamos buscar uma venda, alguma coisa nesse sentido. E aí, né, o Patrick foi negociado, o Crespo estava até pensando na possibilidade de usar o Patrick como zagueiro, já pensando também no Nicolas aparecer um pouco mais, e aí agora vai abrir esse espaço para o Nicolas. O Nicolas, ele está treinando nos profissionais, ele vai treinar nos profissionais a partir de agora, e aí um ou outro jogo ele vai acabar descendo para o sub-20 para ter uma minutagem, para ter uma rodagem. Até o São Paulo está querendo esperar um pouco para entender como é que vai ser esse final de ano do Nicolas, porque a expectativa, o planejamento inicial do São Paulo era do Nicolas ficasse no sub-20, e aí depois da próxima copinha ele subia em definitivo. Só que como o Crespo já gostou, ele já acabou ficando. E aí vai ver, ainda vai se avaliar se ele seria inscrito na Copinha ou não do ano que vem e tal. Mas ainda estamos em setembro, o planejamento para a Copinha começa lá para novembro, e aí a gente vai ter ali a oportunidade. Eu tô rindo do Rodolfo falando do Carlão ainda. Então, sobre Patrick, sobre Nicolas, é mais ou menos nesse cenário, tá? Eu já, desde antemão eu falo, tá? Não é porque eu falo às vezes com o Nicolas, não é porque conheço um pouquinho dos familiares dele, não é porque eu tenho essa proximidade com o atleta, não. Mas, cara, eu acho ele muito, muito bom. Ele vai ser, assim, projeção nível de seleção brasileira. O Stuttgart estava de olho nele, ele participou de um intercâmbio lá, o Barcelona também monitora, outras equipes grandes da Europa. O jornal AS fez uma matéria elencando ali as principais promessas do futebol mundial. O Nicolas estava lá no topo. Então, um olho nesse garoto. Defensivamente, ele não compromete, mas não é o forte dele. É mais o apoio, é mais a qualidade técnica. Tanto é que, em vários momentos, o Nicolas ele joga na segunda linha. O Zubeldia também é adorável, né? Ele joga também numa dobra de laterais, ele joga lá na frente. E aí, por conta disso, até que o Crespo também tem gostado bastante do Nicolas, porque é um jogador que ofensivamente entrega bastante. O que você acha dessa saída do Patrick e essa possibilidade do Nicolas? E o Papo Brabo Tricolor já pergunta, o que você acha, o que você achou dos stories do ML ontem? Eu só vi aquele que o pessoal postou lá do ML, né? Não, então, foi só montagem. Ficou joia, ficou boa, gostei. Eu até dei uma risadinha lá, gostei, ficou legal. Com relação ao Patrick, eu ia até fazer uma brincadeira na hora que você falou. Tomara que as metas que ele tem aqui cumprir seja de jogos, porque se for de cruzamento e gol, estamos lascados, viu? Se for de chute ao gol, então acertar a bola no gol, lascou de vez, não vai cumprir as metas. Mas então é estranho, cara. O Patrick ele jogou em todas as seleções de categoria de base, foi titular do São Paulo nas categorias de base, mas olha, desde que ele subiu pro time profissional, ele nunca jogou bem, nunca. Parece que ele sente o peso da camisa do São Paulo, então
que ele vá lá pro Paphos, lá no Chipre, que jogue bem. Eu imagino alguém avisando para ele, não, você vai pra Europa, você vai jogar lá no futebol europeu, você vai pra Premier League, você vai jogar Premier League. Barcelona, Real, Sevilha, não, você vai pro Paphos. Paphos. Mas Paphos, é o que deu pra pôr, vai e não reclama. E o Nicolas é aquilo que você falou, né? Não é porque ele é seu sobrinho, quer dizer, não, tô brincando, não é sobrinho do Alexander, não tô enchendo saco. Não, mas o Nicolas realmente, a gente já ouve muito boas informações do Nicolas. Eu também acho, como você, que ele não vai entrar assim já no time, né? Apesar que, por exemplo, se o Patrick já não tivesse no jogo passado, provavelmente era o Nicolas que ia entrar, né? Porque ele ia colocar o Wendel igual ele fez no final do jogo. Então, mas é garoto, né? Espero que dê tudo certo. O contrato dele já tá assinado assim até 2000 alguma coisa, porque o São Paulo adora subir o cara e o cara tá com o contrato. Então tá bom. Porque o São Paulo adora subir o cara tá com contrato e o São Paulo acaba perdendo o jogador. Mas boa sorte pro Patrick. Só um detalhe, o Vista RMT perguntou se eu sou parente. Não, o Lídio só tá zoando porque eu converso com a família, converso com ele, entendeu? E aí ele está brincando, entendeu? Relaxa. É brincadeira, brincadeira. Deixa certo, é brincadeira. Ele também não é empresário também não, tá? É brincadeira, tá? Não, porque você sabe como que é, né? Converso com o pessoal do Alves, converso com o pessoal do Oscar, converso com o pessoal do Luciano. É só, entendeu? Pode falar aí. Não. E boa sorte pro Patrick lá. Tomara que ele encontre o futebol dele. Aquela coisa, se o Yamal Lewis jogava, acho que o Patrick consegue também. Pois é. Bom, deixa eu ver aqui mais um pouquinho. O Rodolfo tá pedindo para fazer um comparativo de Carlão com Rigoni. O Matheus Oliveira e o Wendel, hein? Veio custando o cara, joga pouco, reforça o refis. Quem diria que o Porto estava dispensando o cara à toa? Pois é, né? Verdade. Pouca gente fala do Wendel também. O Wendel tá na mesma barca de Oscar e Lucas. Acabou não entregando ainda esse ano. Para vocês verem como também o problema não é só os atletas, sacou? Enfim, pode ser. Como que é esse sobrenome do Nicolas aí? Fala aí com o seu sotaque. Bossart. Porque hoje eu ia fazer o negócio, na hora que eu olhei esse nome, eu falei, não vou fazer, vai só Nicolas. Não vou nem tentar falar esse nome aqui, porque olha, vai só Nicolas. Por que o São Paulo tem vendido seus jovens por essa pichincha? Não sobrou mais ninguém. Quer dizer, sobrou o Rian Francisco. Tá machucado. Pegou mal essa venda. O fato é que pegou muito mal essa venda para a torcida do São Paulo, Arnaldo. A minha curiosidade, eu estava vendo aqui, começou a aparecer as cenas da apresentação do Rafael Tolói. Normalmente, o Júlio Casares é quem apresenta o jogador. Se ele vai, primeiro, estar na apresentação. E segundo, falar sobre isso. Dá para a gente explicar, mas se a gente for mais... Vai demorar. Caiu a live do YouTube lá, mas vai voltar. Caiu a live do YouTube. Mas é que é explicar a questão. Por que o São Paulo fechou superávit em agosto? Porque entrou contabilmente o dinheiro da venda do Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk. Então, fecharia com superávit. Por que o São Paulo vende todo jogador da base? Porque o São Paulo precisa fechar no azul essa temporada. A única forma de fechar no azul é vender um jogador. O São Paulo, aí... Nós temos outras discussões dentro dessa mesma. Porque o São Paulo vende mal, vende baixo. Essa é uma outra discussão. Agora, o São Paulo, de 2025, precisaria vender o jogador de qualquer forma, né? E não poderia gastar em direito federativo. Está sendo assim. Para mim, não é surpresa alguma. Eu aqui ficava tentando, me esforçando para explicar que aquela situação do início do ano, ela não foi ocasional. O São Paulo ter concentrado seus esforços na Copa São Paulo de Juniores, não liberando vários dos jogadores importantes que já nem estão mais para a pré-temporada com os Zubeldia nos Estados Unidos. Por quê? Para valorizá-los, mostrá-los, e deu certo, hein? Que foi campeão, e vendê-los. Essa era a estratégia, desde o início. O que ficou um tempo maquiado foi como o Zubeldia não aproveitava tanto a base, como se fosse uma... O Zubeldia não gosta da base, como se fosse uma questão da base. Do Zubeldia com a base. O Crespo entrou, é a mesma coisa.
alguns já não estão mais. Ah, por que o Crespo não... Só que aquilo lá, o Zubeldi ia ser a retirada do sofá da base. E agora todas as atenções estão voltadas ao presidente do clube, é quem comanda um novo projeto com mandato em andamento, sem muita clarividência para o torcedor, sem muita satisfação, que implica numa maior dependência ainda de um time que sempre dependeu da venda da base, como os outros dependem. Só que o São Paulo, desse ano, mais ainda. O São Paulo segue pegando fogo, segue numa situação bem complicada. O presidente Júlio Casares está sendo detonado pela torcida do São Paulo. Quando eu falo a torcida, é o grosso da torcida, não é aquela minoria que faz parte da torcida organizada, porque essa daí a gente sabe está sempre ali ao lado do presidente, né? Mas o torcedor, o verdadeiro torcedor, aquele que é o torcedor raiz, aquele que não tem que comprar ingresso casado, não é? Não tem que sustentar a torcida organizada, esse está revoltado com o presidente Júlio Casares por tudo que está acontecendo. Ontem a gente falou, não é? Da venda, ou das vendas que o São Paulo está fazendo aí e deixando o torcedor irritado porque preço de banana, né? O São Paulo está liquidando a base a preço de banana. E pelo jeito, só mesmo um título aí para dar uma aliviada nessa pressão aí do Júlio Casares. Senão ele vai sofrer. Ele vai ter problemas sérios. E ainda plantaram o Abubakar, né? Porque eles querem fazer uma cortina de fumaça, né? Aí não teria sentido nenhum. Você quer contratar o Marcos Leonardo de graça, não consegue. Mas vai pagar R$1 milhão para o Abubakar mensalmente. Não tem sentido, né? Então uma cortina de fumaça para... como é que eu posso... ter do Lance, que cravou. Ele estava fora. Muita gente estava desmentindo, mas cravou a venda do Henrique para o CSKA da Rússia. Foi de uma hora para outra mesmo. Eu acho até importante o presidente Júlio Casares vir a público falar, né? Falar com o torcedor, porque é óbvio que, como disse o Capriotti, só um título pode reverter a má impressão da gestão Casares, mas era importante também ele explicar um pouco, porque o São Paulo deve demais, né? O São Paulo tem uma dívida muito grande e às vezes esse tipo de venda, as vendas que aconteceram dessa base toda, elas são necessárias dentro do momento atual do São Paulo, que não fez nenhuma contratação zero de custo, apesar dos salários que acabam sendo pagos hoje para Oscar, para Lucas, essa turma toda que veio de graça. Margo para os próximos anos, era importante ele explicar que, olha, nesse primeiro ano não tem muito jeito, a gente precisa de um fluxo de caixa mais importante, mais rápido agora. Não dá para brincar muito, ficar esperando uma venda melhor de um jogador, porque o caixa necessita desse dinheiro entrando agora para poder sanar as dívidas e adora elogiar o Flamengo, o Palmeiras, o flamenguizar o negócio, e o Flamengo passou algum tempo também sendo maltratado pela torcida e por boa parte da imprensa. Então, se esse é o remédio amargo, era importante explicar o que está acontecendo com esse remédio amargo, porque o que fica hoje é só a molecada que podia ser a salvação, a tábua de salvação para um time melhor, foi tudo vendida a preço de banana, como todo mundo acaba, na comparação com o Palmeiras e com o Flamengo, que vendem muito bem hoje a base, acaba parecendo que a molecada do São Paulo saiu tudo a preço de banana. E saiu, né? Então, era importante ele até para mostrar o que está sendo feito, como ele disse que em 2030, no ano do centenário, o clube vai estar voltando a buscar coisas mais importantes dentro do futebol. Então, era importante ele falar. O Muricy esteve ontem no programa do Galvão, né? Ele falou alguma coisa sobre isso? Não falou. Não falou. Estava falando só sobre seleção brasileira. Só sobre seleção. Caiu a máscara do nosso grande tricolor do Morumbi, né? Durante muito tempo São Paulo vendeu um monte de coisa que ele já não era, né? A grande administração, a grande gestão, o clube organizado financeiramente, o maior clube da América do Sul, teve gente que vendeu isso e muita gente comprou isso também. Um clube que tinha, isso é verdade, que tinha uma estrutura de preparação de atleta, de manutenção de atleta, de recuperação de atleta absurdo. Tanto que vinha gente de fora só para passar pelo refis, né? do São Paulo. E ficavam nos times. Ficava. Eu acho que, eu acho que o grande erro histórico do São Paulo foi justamente a demissão desse cara que você citou aí, Pretzel,
porque o São Paulo estava patinando em Libertadores. Quer dizer, patinando. O São Paulo tinha acabado de ganhar uma Libertadores em 2005 e aí o São Paulo também acha que tem que ganhar 2006, 7, 8, 9. Não é assim. Libertadores é uma competição difícil, né? E aí desmantela um negócio que estava dando certo. E, sinceramente, eu acho muito mais difícil ser tricampeão brasileiro do que ganhar uma Libertadores. Ser tricampeão brasileiro... Consecutivo ainda? É um negócio... É difícil. Só o Santos do Pelé, Capriotti, conseguiu isso, porque tinha um cara chamado Pelé. Claro. Né? E o São Paulo naquele ano quase foi tetra, brigou ainda para ser tetra, entendeu? Aí começou a desmantelar. Por quê? Porque o Juvenal achou que não precisava das pessoas. Temos a estrutura com gelo aqui. Não é assim. Santa Sala. Aí começou a demitir... Tô errado, Denis? Começou a demitir todo mundo, desestruturou, e com todo o respeito, São Paulo, depois disso... Começou na virada de mesa do Juvenal Juvencio. Sim. Quando ele virou a mesa, rasgou... Se perpetuou, né? Quando ele se perpetuou no poder, o São Paulo afundou junto com o Juvenal Juvencio. São Paulo ali os conselheiros não deviam ter permitido aquela virada de mesa. Não podiam ter permitido. São Paulo, que sempre foi modelo de gestão, naquele momento se igualou, foi mais do mesmo, se igualou a todo mundo. E os outros clubes que têm isso como hábito, né? Os caras rasgam o estatuto, se perpetuam no poder. Naquele momento, o São Paulo se igualou ao restante e deixou de ser modelo de gestão para ser mais do mesmo. Então, é a maldição da perpetuação no poder do Juvenal Juvencio que está lá sobre o São Paulo. Alguém vai ter que quebrar isso daí. Isso aí tem um recorte da história aí que tem um pouco a ver com a perda do Morumbi na abertura da Copa do Mundo. O Juvenal queria ficar e aí entrou o estádio do Corinthians no meio. Eu acho que com o Andrés. Acho que o São Paulo se perdeu um pouco ali. Perdeu. Se perdeu ali, na verdade, né? Ele deu aquela entrevista, né? Imagina a Angela Merkel descendo em Itaquera, lembra? Frase que ficou marcada. Lembra disso, não? Angela Merkel era a primeira-ministra alemã. Né? Imagina a Angela Merkel descendo em Itaquera, como ele falava. Né? Aquele jeito empolado de Juvenal Juvencio. Pois é, então, é isso. Alguém vai ter que no São Paulo quebrar isso. Porque senão é mais do mesmo. É mais do mesmo. Schira, jornalista italiano que cobre o mercado na Europa, afirmou que Marcos Leonardo pode se mudar para o Neom, equipe que acaba de subir da segunda para a primeira divisão do futebol saudita e que é mais uma daquelas sob a orientação do Fundo de Investimentos Público da Arábia Saudita. Esse FIP, esse fundo, ele cuida dos 4 maiores clubes do país e acaba de adquirir também o Neom, que tem ligação forte com Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da família saudita. Pois bem, o Neom de fato fez proposta ao Al Hilal. A ideia era contratá-lo por empréstimo de uma temporada e não para por aí. O CSKA da Rússia e o Besiktas também demonstraram interesse em contratar o Marcos Leonardo por empréstimo de 1 ano. Mas, por opção do jogador e do seu empresário, Fernando Brito, nenhum dos 3 negócios vai acontecer, a menos que essas propostas melhorem de forma absolutamente considerável. Não vai haver acordo. Marcos Leonardo está muito decepcionado ainda por não ter sido liberado para jogar no São Paulo. Era a realização de um sonho. Cheguei a conversar com o empresário dele nessa terça-feira e o Fernando me contou que foram 16 clubes interessados e o único que permitiu ao Marcos Leonardo abrir um sorrisão foi o São Paulo. Ele queria realizar o sonho de jogar no Clube do Coração, ficou muito empolgado com a ideia de fazer a reta final da Libertadores e diante do veto feito pelo Al Hilal, Marcos Leonardo não pretende facilitar o jogo para o time saudita. Já que não quiseram liberá-lo, ele também não vai fazer questão nenhuma de ser emprestado e vai aguardar por oportunidades apenas nos jogos da Liga dos Campeões da Ásia. Vale a lembrança de que o Marcos Leonardo não será inscrito no Campeonato Saudita. Não está descartada a possibilidade de uma ida à justiça. No caso, a FIFA exigindo a rescisão de contrato, mas essa decisão vai ser tomada nos próximos dias. Marcos Leonardo e seu empresário ainda aguardam por cenas dos próximos capítulos.